Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Ontem eu fui dormir. Eu não consegui terminar de responder. Olha isso. Pessoas que já de alguma maneira estão envolvidas, estão conectadas, mas não necessariamente estavam naquela pegada, naquele momento. E aí eu comecei a receber gente me perguntando assim: cara, Fulano, que era um que estava meio mais ou menos, em faz, não faz, me mandou uma mensagem: o que que é essa revolução que está acontecendo? O que que não sei o que? Você sabe alguma coisa? Como o ser humano gosta de movimento, né? Aquela história de novo ciclo, etc. E é um fato, né? Tudo que está vindo ele movimenta muito. Mas, de novo, se a gente não fizer a nossa parte, não movimenta e não dá resultado nenhum. Então, parabéns para você que dormiu sonhando e acordou com atitude. Essa é a primeira chulapada para quem não está aqui, sabe? Dormiu sonhando e acordar com atitude, com ação, é o que muda o jogo, gente. Esse é a real é essa, entendeu? Pode mudar plano, pode mudar produto, pode mudar você de cidade. A real é que fazer as coisas certas dá resultado, não fazer as coisas certas não dá resultado. Ah, eu moro em Goiânia, eu moro em São Paulo, eu moro no Rio de Janeiro. Fez dieta? Emagrece. Não fez dieta? Não emagrece. Guardou dinheiro? Sobra. Não guardou dinheiro? Falta. Não importa muito, gente. Acho que as condições de cada um elas vão variar, né? Só que é um fato que a gente tem que fazer a nossa parte. E isso acho que vocês aqui que estão aqui conectados estão fazendo, então parabéns, tá? Eventualmente tem alguém novo que está por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Hive. Conexão Hive é um call de 30 minutinhos que acontece todos os dias de segunda a sexta-feira. Com qual intuito? Trazer insights, inputs e ideias e acho que perguntas que possam te ajudar na construção, na evolução, na tua evolução, né, de afiliado. Então, acho que é o momento de você se conectar, é o momento de nós nos conectarmos, é o momento da gente poder trocar uma ideia de algo, de algum tema específico sempre. Ele é gravado, a gente joga lá para nossa plataforma no YouTube, lá para o canal no YouTube onde estão todos os treinamentos. E sempre tem uma temática, esses 25, 30 minutos tem uma temática. A minha hoje é uma que eu gosto, ela discorre um pouco de algumas, é parecido com algumas que eu já falei, e no fim do dia, gente, eu estava falando com um vendedor bom, cara grande de vendas, que treina muita gente com vendas, tem umas, acho que não tem uma semana. E aí a gente estava conversando, falou, cara, não tem jeito, né? A gente pode variar o treinamento, pode falar de outras coisas, mas sempre vai cair num processo comercial. Processo comercial é um funil. E você não tem como pular etapas, não tem como pular etapa de prospectar alguém, você não tem como pular a etapa de apresentar o teu produto ou serviço para alguém, você não tem como pular a etapa de fazer um fechamento sobre aquela conversa que você teve. Você pode, gente, fazer curso que você quiser, falar com quem você quiser. No fim do dia, vender algo é isso, sabe? Vender um produto ou serviço, vender uma ideia. E eu acho que o tema de hoje é a pergunta certeira que vai te ajudar a revelar a necessidade do cliente, tá? Quando eu digo isso, eu já começo fazendo uma reflexão com você. Qual foi a pergunta ontem certeira que você se fez para revelar a tua real necessidade? Porque quando eu digo isso, tem gente que, obviamente, deixa eu só, peraí, vou botar para silenciar a turma quando entrarem. Depois eu deixei liberar. Tem gente ontem, óbvio, que acordou muito, foi dormir muito motivado com tudo que aconteceu, mas porque provavelmente escutou algo que fez refletir. Foi uma reflexão. Eu vi algumas pessoas mandando no chat assim, é, nossa, eu tava meio parado, isso aqui, mas nossa, eu vou aproveitar esse momento para me reconectar e fazer o que tiver que fazer. A empresa realmente é maravilhosa, os produtos são incríveis. Eu vi comentários assim, né? Legal. Essa pessoa, o que ela teve de clique? Você concorda que algo foi falado que uma chavinha virou, sabe? Deu partida ali no carro. Não começou a andar o carro ainda não, tá? Mas deu partida. Ó, ligou o carro. Alguma pergunta, alguma colocação a fez refletir. Quando eu falo pergunta, gente, esquece aquele negócio assim, tem que ser um ponto de interrogação. É uma frase, ela pode ser uma pergunta, no sentido de gerar o resultado que a gente precisa.
O que que a gente precisa quando a gente está num processo comercial trazendo para o nosso dia a dia com o cliente? A gente precisa entender o que que o cliente quer. Por que que algumas pessoas ficam mais motivadas ou menos motivadas com um determinado assunto? Porque tem a ver com o interesse dele ou dela, ponto. Tem a ver com o interesse do que a gente está buscando naquele momento. Se você é uma pessoa que está buscando estudar mais sobre relacionamento em casal, sei lá, quando você está passando no Instagram e você vê uma frase que envolva alguma coisa de relacionamento em casal, você para e lê. Se você é uma pessoa que está buscando um pouco mais de conhecimento de dinheiro, você vê uma frase de mercado financeiro, de dinheiro, de não sei o quê, de empresa, você para e lê. Se é uma coisa que não tem nada a ver com você, sei lá, uma festa infantil, e você não tem filho ou não tá nem aí pra criança ainda, você passa batido, você vai scrollar ali, ó, tum, 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 tum. Não é do teu interesse, não clicou. O cliente é a mesma coisa. Se você ficar trazendo mensagens ou comunicações que ele não vai conectar ou que não faz sentido para ele, não dá match, não conversa. Agora, partindo do princípio que você está ali frente a frente com a pessoa, ou você está abordando a pessoa, eu acho que o grande ponto é você precisa extrair o que que ela realmente quer, o que que ela realmente precisa. E é fato que o melhor jeito, gente, é fazer perguntas. Quando você pega um diálogo, seja um dia um ouvinte de um diálogo de alguém, e comece a prestar atenção. Quem pergunta é quem está comandando a conversa. Quem pergunta, geralmente, é quem está comandando a conversa. Que é porque ele ou ela está extraindo respostas, ele ou ela está querendo saber para onde ir, quais são os próximos passos, ele ou ela está interessado. Gente, 99,9% talvez das reuniões que eu vou fazer, eu sempre começo do mesmo jeito. Não importa o tempo que tenha. A primeira pergunta vai ser quanto tempo eu tenho de reunião com a pessoa, para poder conduzir. Ah, vou fazer uma reunião com a Priscila. Ô, Pri, tudo bom? Não sei o quê, tá. Ó, quem me pediu para falar com você foi a Keila, né? Tal. A Keila não conseguiu estar aqui com a gente, sei lá. Ou eu tô num evento e a Keila mandou a Priscila lá. Tô pegando exemplo, gente. Não importa a situação. Eu tenho que me conectar com a pessoa. Eu vou chegar e falar: ô, Pri, tudo bem? Nossa, prazer, e tal. Pri, primeiro, antes da gente começar, quanto tempo a gente tem aqui? Ou se eu tô corrido, eu já deixo claro. Ó, como eu tenho a próxima reunião agora 8h10, como eu tenho a próxima reunião 8h45, então vou ser bem objetivo aqui para a gente poder ganhar tempo. Pode ser? Que talvez ela tenha mais que 45 minutos. E ela gosta de falar muito. Eu já setei a expectativa. Agora, se ela me falar assim, não, eu tenho o tempo que for, fica tranquilo. E eu também tiver o tempo que for, beleza. Agora, se eu não tenho o tempo que for, eu já seto. Ó, eu tenho 45 minutos porque a próxima reunião é 8h45, tá? Eu já boto sempre uma gordurinha de uns 10, 15 minutos, porque se der aquela atrasada ali no fechamento, eu consigo ainda pular, entendeu? É a primeira coisa que eu faço para saber o campo de jogo que eu tenho. Sabe qual é a segunda pergunta que eu coloco? Ô prima, vamos lá. Deixa eu entender sobre você. Eu não sei até onde você conheceu os nossos produtos, até onde você conheceu a Raiva, até onde você conheceu, até onde vocês conversaram. Me explica um pouco do teu dia a dia, as tuas necessidades, qual que foi o ponto aqui que te chamou a atenção? Quando eu trago isso, gente, o que que eu faço? Eu trago elementos e informações do quais são os interesses dela. Quem pergunta conhece, gente. Eu vou vender com muito mais facilidade, vou ser muito mais assertivo. Às vezes eu fico falando de produto, e eu descubro que a Pri queria saber um pouco mais do modelo de negócio da Hive. Às vezes eu vou ficar falando de produto, que eu gosto, sei lá, da linha, sei lá, o Hyper, e ela estava interessada no Aolos. Perdemos tempo, entendeu? Acho que o ponto-chave é eu preciso descobrir sobre a pessoa. E não tem jeito melhor de você perguntar. Quando você pergunta, a primeira premissa dos relacionamentos interpessoais, você está interessado na pessoa, a pessoa sente, a pessoa, cara, que legal. Então, eu já vou deixar uma pergunta aqui para vocês, tá? Quando você está conduzindo um processo de venda, você fala mais ou menos? Você costuma falar mais ou menos? Por umas carinhas aí eu fisguei o peixe, entendeu? Pá, puf, ó, fisgou. Agora vamos ver se eu pesco, mas fisguei já. É, assim, eu gosto de falar, gente. Quando eu tô junto e tal, eu não sou o que não fala pouco.
Eu sou que fala bastante também. Mas uma coisa que eu aprendi é que se eu quero converter, se eu quero vender, eu preciso fechar a boca e escutar. Eu aprendi isso na prática. Quando a gente fecha a boca e escuta, a gente dá campo e margem para que o cliente se auto-feche. Ou ele deixa as condições prontas. Ou ele coloca a objeção que você precisava saber exatamente qual era para você poder conseguir conectar. A verdade é que muita gente que vende, gente, falha porque fala demais. Sabe, você vai lá comprar uma televisão, você chega na loja, o vendedor começa com 5 minutos você já não quer mais ver ele. Você já não quer mais ver. Você vai chegar numa loja de tênis e o cara você quer fugir dali, entendeu? Então, se você é um vendedor que metralha, você precisa aprender a perguntar mais para conectar verdadeiramente com a pessoa que está do outro lado. E isso faz diferença. Boas perguntas. Esse é um ponto muito importante. O cliente ele vai se sentir ouvido, o cliente se sente valorizado. Inconscientemente, se ele não tiver habilidade de venda, ele está sentindo que ele está sendo conduzido na valsa e tá tudo certo, porque ele precisa ser conduzido, ele precisa se sentir seguro, gente. Ao comprar algo de alguém, a pessoa precisa se sentir seguro. E quando você é conduzido de uma maneira segura, você vai ver, cara, estou em ótimas mãos. Tem um cara que, quando eu vou, preciso fazer qualquer coisa de carro, meus carros, eu vou comprar um carro. Quem vende o meu carro seminovo é ele. Eu nunca dou na troca. Eu entrego para ele. Ele vai lá, arruma o que tem que arrumar, arruma o cliente, resolve isso aqui. Quando eu tenho que fazer manutenção do meu carro, é com ele. Quando eu tenho que fazer qualquer coisa que aparece no carro, é com ele. Quando alguém me pergunta alguma coisa de carro, o que você acha que eu indico? Com ele. Então, quando o Thiagão, por exemplo, me fala alguma coisa do carro, beleza, Thiagão, faz aí. Ele não precisa me explicar o orçamento, ele não precisa me explicar o quanto vai. Eu sei que vai ser correto, eu sei que vai ser um cara ponta firme, eu sei que vai ficar bem feito, eu sei que ele olha para o meu carro como se fosse dele. Cara, acabou, eu confio. Uma vez que você conhece o vendedor, você entrega a valsa, gente. Esse é o ponto. Se você confia no vendedor, você entrega. Se a pessoa confiar em você ao ponto de falar o seguinte, cara, tomei a decisão, nesse último trimestre do ano, eu preciso melhorar o meu corpo aqui, a minha performance. Vou começar a malhar, vou correr, não sei o quê. Que ótimo. Quais produtos você me indica? Ha, é porque você ganhou confiança. Ó, já vou te mandar aqui, ó. É esse. Daqui uns dias, né, gente, vai ser assim, ó. Já vou te mandar o link com a cestinha pronta, né? Ontem vocês viram o hashtag chegou, né? É outubro, vamos! Ó, tá aqui o link. Já tem os dados, já tem então, a cestinha pronta. Então, assim, qual que é o ponto? Hoje eu ainda falo, ó, esse dessa linha. É esse dessa linha. Ou é esse dessa linha. Tá? Mas vai chegar um momento que olha o link da cestinha pronta. Que eu já deixei a sua cesta de supermercado pronta. É, então, o ponto é, entenda que quanto mais perguntas e mais conhecer o cliente, mais seguro ele vai ficando, você vai conhecendo que terreno você está pisando, se tem campo minado ali ou não. Perfeito. Aqui ele perguntou, o que que ele fez para conquistar minha confiança? É, tempo de coisas certas. Não tem como alguém conquistar a confiança nossa nesse nível numa primeira venda, concorda? Mas ele fez uma primeira venda assim e cumpriu tudo e foi tudo ótimo. Fez uma segunda, fez uma terceira. Eu tô falando do Thiago, por exemplo. O Thiago é um cara que eu tenho relacionamento há 10 anos. Sabe quando que ele falhou comigo em 10 anos? Nunca, nunca. E sempre um over delivery de entrega, sabe? Tipo, eu precisava fazer uma revisão do carro. Aí ele falou assim: Rodrigo, você vai viajar quando? Cara, eu vou viajar para Goiânia semana que vem, lá no evento. Ah, beleza. Cara, faz o seguinte, então. Eu vou pegar o teu carro no aeroporto, que você nem deixa o carro no estacionamento lá. Eu pego um Uber, pego ele no aeroporto, me fala o dia que você volta, que daí na volta eu te pego lá, cara, tá pronto, você nem perde tempo. Amém! Obrigado, Tiagão. Se ele vai cobrar até a mais por isso, já pagou o estacionamento, entendeu? É o que eu ia gastar. Mas assim, ganhei tempo, ganhei praticidade. Você vê que é um over delivery que não tá no prato. O prato era assim, eu vou lá e levar onde ele precisa o carro para fazer a revisão. Então a confiança vem de tempo, de entrega,
de sentir confiante. Como é que um cara desse eu não indico pra alguém? Percebe? Alguém me pergunta uma coisa, cara, fala com ele. Porra, o cara comigo, assim, nunca teve um ponto. Então, acho que a confiança ela leva tempo para ser construída. Tempo de quê? Tempo das coisas certas. Tempo das coisas certas. Por exemplo, mercado financeiro. Quem que cuida dos investimentos? Cara, eu tenho um monte de gente que eu conheço que trabalha no mercado financeiro. Mas, cara, quando eu era um quebrado, que não tinha um puto, os meus primeiros R$ 3.000 que eu juntei, foi um cara que é meu padrinho de casamento, que me ajudou a direcionar. Por quê? Porque ele já tinha formado nos Estados Unidos. Alguém está compartilhando na tela aí, peraí. Como é que eu faço para tirar aqui? Uma ótima pergunta, hein? Essa sala do Fernão, opção, compartilhamento, vários, não, nenhum, apenas anfitrião. Não sei. É, mas já foi. Não sei nem quem era, mas foi. Boa. É, o que eu tava falando mesmo? Ah, dos investimentos. Pô, quando eu não tinha nada, ixi, travou? Voltou? Alô? Voltei. Voltou? Deu uma travadinha, né? Voltou, né? Voltou? Boa. Quando eu não tinha nada, sabe, não tinha grana, etc. Cara, ele formou nos Estados Unidos, ele começou a trabalhar como corretor. Cara, lá numa época que a XP ainda nem era XP, que não sei o que, montou meus primeiros R$ 4.000. Deu certo aquele meu dinheiro? Deu certo aquele meu dinheiro, deu certo outros dinheiros. Deu. Quando eu tive mais de 10 mil, quando eu tive mais de 100 mil, quando eu tive mais de 1 milhão. Adivinha pra onde foi o dinheirinho? Tá lá? Hoje esse cara é eficiente, esse cara virou um dos sócios dentro da XP, esse cara virou sócio, tem acho que umas 15 filiais espalhadas pelo Brasil, está entre os 5 maiores escritórios, sei lá, 15 bi de gestão, é um dos sócios majoritários desse escritório. Tudo bem, o meu tamanho acompanhou o tamanho dele, ou seja, crescemos juntos. Se ele não acompanhasse o meu tamanho, não faria sentido eu manter o meu dinheiro lá com ele, porque senão, se ele não sabe gerir o 1 milhão, se ele não tem 1 milhão para gerir, ele também não. Percebe? Tem que ser um patamar de acompanhamento. A gente cresceu juntos. Cara, você é um cara que eu cresci junto. Você é um cara que deu tudo certo. Você é um cara que nunca me largou na mão. Eu indico ou não indico? Eu confio ou não confio? Você acha que eu preciso fazer reunião para ele me dizer assim, ó, tá melhor aplicar em tal coisa ou em tal coisa? Dudu, você faz o que você faz para tua carteira. E ai de você se não der certo isso aí, porque você tá cuidando do meu dinheiro igual se fosse o teu. É o nível de confiança lá em cima. Isso é o nível de confiança de um vendedor, de uma relação comercial. Perfeito, Márcio, é uma via de mão dupla. Mas isso é tempo e entrega. Quando você não tem isso, como é que você começa a construir isso, gente? Perguntas. Se eu parar para pensar lá no começo da minha relação com o Dudu, ele me perguntou, cara, qual que é o teu perfil? O que que você mais prefere? Você quer não sei o quê? Qual que é a tua visão de futuro? Ele estava enxergando o que que eu queria. E as coisas andaram conforme o que eu imaginei. Então, acho que o ponto-chave você tem que aprender a fazer perguntas, gente. O grande call, caramba, 8h20. O grande call aqui é você fazer perguntas, tá? Que tipo de perguntas? Aí, gente, você bota no chat GPT, que o teu amigo chat GPT diz assim, ó, oi, eu sou um vendedor e eu gostaria de saber quais perguntas fazer para as vendas. E vai conversando com o chat GPT, que ele é a melhor pessoa para você conversar. Nossa, ele vai te entender que é uma beleza, você vai ver. Ele vai te dar trocentas perguntas. Eu fiz só um exemplo aqui, ele te deu. Perguntas que funcionam abertas, perguntas que funcionam fechadas, perguntas de sondagem, perguntas de impacto, perguntas de compromisso. Você vai dizer, cacete, o que é isso tudo? Cara, é um monte de coisa para fazer boas conversas. Boas conversas. Mas se você quer um guia, pega ali, cara, umas explicações. Cara, foram ótimas as perguntas que ele me trouxe. O que são perguntas abertas? Ah, o que é mais. Priscila, o que é mais importante para você em um produto? O que você valoriza? É uma pergunta aberta, eu vou escutar. Ela vai me demonstrar o que tá, que tá, sabe, mais importante para ela. O que é uma pergunta fechada? Se eu quero uma resposta, ela confirma uma decisão. Ó, Keila, você prefere receber hoje ou amanhã? Eu não dei opção de depois de amanhã não receber. Eu não dei opção de não receber. Eu já conduzi. É hoje ou amanhã que você prefere receber? É fechado. Só tem duas opções. De sondagem, que ele falou, é aprofundar mais as dores, conhecer um pouco mais. Ô, Clau, você pode me contar um pouco mais sobre isso?
Me fala um pouco mais sobre esse ponto que você me trouxe aqui. Ah, porque eu tava com dor, eu tava querendo, que teve um período. Me fala um pouco mais sobre esse episódio. Pergunta de impacto. Adoro. Provoca reflexão. Tá, tudo bem. Pela nossa conversa aqui, ô Carol, entendi, mas se você continuar fazendo do jeito que você tá fazendo no próximo um ano, muda alguma coisa? Percebe? É um impacto. Ela vai parar e pensar assim, hum, hum. É igual os de ontem no call, entendeu? Lá com o Marcelão, com o Cadu, tô olhando, caramba, ixi, agora, o que que tá vindo? Se eu continuar do jeito que tava, não vai dar, tem que dar uma mexer, tem que mexer o caldo, né? Tem que mexer o caldo. E acho que a de compromisso, a última que ele falou, leva a ação. Então, beleza, já vai pra ação. Ô, Carminha, posso então fechar o teu pedido aqui agora? Posso fechar assim teu pedido? Acabou, fechou. Essas perguntas, gente, percebe que elas, quando ele fala isso, é pergunta do nosso dia a dia, mas umas são fechadas em termos de respostas, outras são mais amplas, outras vão discorrer mais o assunto. Você só tem que aprender a usar cada carta. É igual quem joga canastra, gente. Não dá pra você botar um coringa numa canastra que tava limpa. Não dá pra você querer botar uma trinca no meio de uma sequência. Existem perguntas certas para os momentos certos da conversa, entendeu? Senão não dá certo no jogo. É isso. Você tem que saber que horas usar cada cartinha. O teu repertório de perguntas. Pô, já estava andando a venda, estava pronta. Aí você vai lá e faz uma pergunta aberta. Então, mas não tem mais nada que você quer ver. Aí você, putz, lá abriu tudo, o leque de novo de conversa, não sei o que, tá, tá, tá. A pessoa já tinha decidido qual televisão ia levar. Ah, esqueci de te mostrar, ó, tem mais essas marcas aqui de TV, ó. Vem aqui na loja ver. Acabou, o cara já estava decidido pela Samsung, entendeu? Pra que desgraça que você vai mostrar lá as outras? A venda, você precisa só ter esse feeling para saber que horas falar cada coisa. E aí o ponto é, quem fala muito geralmente dá umas escorregadas na banana aqui, entendeu? É o momento que larga uma hora, uma frase que não precisava largar, dá uma dúvida que não iria dar, dá uma dúvida que a pessoa não tinha. Aí tipo assim, a pessoa vai cadastrar para trabalhar com você. Aí você chega no final e fala assim: "Mas você tem certeza? Não quer pensar?" Vocês estão rindo? Gente, eu tenho quase 15 anos desse negócio aqui, tá? Eu já vi coisa que você duvida. Eu já ouvi e ouvi coisa. Se um dia eu fosse escrever, virava um livro. Mas, ó, tem livro de terror e livro de comédia aqui que eu posso te contar. Tem história cômica, história engraçada. Mas o ponto-chave é, saber usar a carta certa muda o jogo. Muda o jogo. Qual que é o grande ponto da tua pergunta? Revelar a dor desse cliente. Então, tenta trabalhar, gente, perguntas. Eu vou te falar a estrutura, tá? Eu não vou te dar perguntas, porque eu quero que. Eu acho que quando você pega perguntas prontas, fica muito quadrado. Aí você não é você mesmo. Acho que o maior treinamento de vendas que eu posso te dar é nunca deixe de ser você mesmo. Você mesma. Por quê? Porque senão você vai pra uma conversa parecendo um robô, sabe? Oi, Mari, sempre chamo a Mariane de Mari. Aí eu chego um dia e vou mandar um áudio para ela. Oi, Mariane, tudo bem? Bom dia. Olha, eu estava aqui olhando sobre o seu perfil no Instagram e eu vi que você está numa pegada super fitness. Então, nós estamos com uma linha nova. Sendo que a minha. Eu tô seguindo um script, tá? Sendo que a minha conversa com a Mari era sempre informal, sei lá. Então, Mari, como é que estão as coisas? Ei, treinando pra caramba, aí, não sei o quê. Acabou, cara. Ela vai olhar e falar assim: que é isso, cara? Que o Rodrigo virou o quê? Virou um atendente de telemarketing? Botaram um chat GPT dentro dele, desgraça. Esse é o ponto. A pessoa tem que olhar e sentir que é você mesmo. Então nunca deixe, mas a pessoa não me conhece. Não deixe de ser você mesmo. Sabe, na tua linguagem, no teu processo, na tua comunicação, nas tuas brincadeiras, no teu trato com as pessoas, na tua educação. Você vai continuar sendo você. Você só precisa aprender a estruturar as perguntas certas. Como eu conduzo as conversas e reuniões que eu participo? Eu sempre ouço primeiro sobre a pessoa, sobre a vida da pessoa, sobre as necessidades da pessoa. Quando eu pergunto, se ela já me der uma diretriz do que tá na vida dela, ótimo. Se ela ainda assim no discorrer ali, ela não deixar claro, aí eu avanço um pouco mais na pergunta.
Por exemplo, legal, eu perguntei, cara, como é que é o teu dia a dia? Como é que é a tua rotina? Ela me trouxe. Se ela não deixou claro se ela usa suplementos, se ela não usa, tá legal. Nessa tua rotina aqui de treino que você falou, você já usa suplementos? Quais? Você faz um acompanhamento com o nutrólogo? Não. Você faz um acompanhamento com o médico? Não. Você faz, sabe, conhecer um pouco mais do nível da pessoa? Conhecer como ela toma decisão? Quais produtos você usou? Ah, eu usei uma creatina da não sei o quê. Por que que você escolheu essa creatina especificamente? Só para eu saber. Ah, porque tá mais barata. Acabou, acabou. Deixou tudo pronto pra mim. Deixou tudo pronto. Armou a cama. É só chegar, o lençol tá novo. Vou deitar e rolar. Nossa, cuidado. Não acredito que você fez isso. Você viu o que que tá acontecendo com as bebidas aí, ó? Um monte de gente também comprou as bebidas porque era mais barata. Creatina também, ó. Creatina também. Tem um monte de gente que compra creatina mais barato, mas eu já chego lá. Me fala um pouco mais. A pessoa deixou pronta, gente. Falou que a compra mais barata, você vai lá e mostra uma reportagem de gente que tá tomando farinha ao invés de creatina. Aí, você não teve o resultado que esperava? Não. Ah, gênio! Com J. Ah, gênio. Por que será, né? Então, quando você traz isso para a realidade, você deixa a pessoa falar, você sabe o que ela valorizou, o que ela não valorizou, o que que ela fez, sabe? É muito simples, gente. De verdade, trabalhar no comercial é simples. É fazer boas perguntas. Rodrigo, se você pegar alguém com a cara de, sabe aquelas caras de bunda que não responde direito, que tá meio chato, que não sei o quê, eu nem estaria falando com essa pessoa, gente. A verdade é essa. Por quê? Porque eu não gasto tempo com gente assim. Mas, eu fico em. Mas pode ser um cliente, mas é um cliente que eu não quero. Demite, tem cliente que você tem que demitir da tua vida, gente. Esse é um ponto muito importante. Quando você se valoriza, as pessoas te valorizam. Eu tenho cliente chato que chora desconto. Tá tudo certo. Tá lutando pelo dele. Eu tô lutando pelo meu. É sempre uma luta, mas tá tudo bem. Tá? Agora, aqueles clientes que ficam tentando depreciar o produto, encher o saco de alguma coisa, sabe? Passou do ponto de educação. E esses não tem vez comigo, não, gente. Mas pra nada. Ah, é que você não me procurou mais. E sorriso, entendeu? Nossa, é verdade. Tudo bem? Tudo. Como é que tá as coisas? Tudo. Nossa, é que eu tava olhando meus produtos aqui acabar. Tranquilo. Posso te ajudar com alguma coisa? Ah, é que eu tava querendo. Ah, uma proteína. O link é esse aqui. Acabou. Cliente que eu sei que vai dar trabalho, que é mal educado nesse ponto, eu não gasto energia, gente. Agora, cliente que você quer criar relacionamento, pergunta, avança, entenda, construa relacionamento ao ponto de chegar num nível de confiança total. O maior suprassumo de um vendedor é quando você conecta ao ponto da pessoa olhar para você e falar, cara, essa mulher ou esse cara, eu tenho total confiança. As pessoas indicarem com total confiança. Fecha o olho e fala com ele ou com ela sobre isso aqui. Cara, se ele falou, pode assinar embaixo que puta, é isso mesmo. Esse é o nível máximo de confiança comercial que pode existir. A pessoa pode fazer pergunta para conhecer, mas nunca te questionar. Por quê? Porque ela confia tanto no que você está falando que ela vai dizer, cara, é isso. Não vou. Pô, você que entende disso, você que está imerso nesse ambiente, você que está não sei o quê, o que que você faria? É isso. Então, acho que o que eu quero deixar a provocação aqui, antes de passar para o plano de ação, e já deixar, deixa eu já deixar elas aqui, gente. Peraí. Cadê? Cadê vocês, gente? Cadê o André? André, aqui, André, achei. Andréia, tornar confitriã. Já te tornei confitriã, André. Pós o Conexão Hive, para quem não está familiarizado, a gente sempre tem 30 minutos aqui num plano de ação para usar as agendas da semana. Sempre conduzido aqui pela Miriam e pela Andréia, então já passei para elas como confitriã. Mas para fechar, acho que o recado que eu quero deixar, porque são 30 minutos, mas já foi os 30, né? É rápido. Perdi 2 minutos no começo dançando a música aqui, tava boa no começo, não tava? Inspirado no Fernão. DJ Fernão. O ponto-chave é: perguntas conectam. Boas perguntas conectam. Como você faz essas boas perguntas? De novo, tá, gente? As perguntas que você faz para o cliente, entenda que um bom perguntador, ele abre a caixa de ferramentas, ele abre todos os recursos, ele abre todos os ambientes. Aí tá fácil, tá? É, agora, seja um bom perguntador. Minha provocação aqui para vocês é de você mesmo ou de você mesma.
termina a reunião aqui hoje e faz umas perguntinhas para você, por favor, tá? Com tudo isso que chegou da raiva, caramba, o que que eu quero fazer com isso? Que desgraça eu preciso fazer ou mudar? O que é que eu tenho que fazer no meu último trimestre? Que ranking eu quero atingir? Ontem o que eu escutei de gente, eu vou ser embaixador. Ótimo! E aí, o que que vai mudar do que estava, entendeu? Eu quero estar lá. Uma conta bem, gente. Quem está ali como embaixador, aqueles 4 mil e pouco lá, quase 5, é um dos bônus. Não falou do produtivo. Não, não tá ali a conta de quanto produziu, quanto cadastrou, quanto vendeu como afiliado. Um embaixador é isso, é uns 6, 7 pau que um embaixador faz quando ele está ali pago como embaixador. Mas o ponto-chave é, ontem trouxe muita clareza e simplicidade para o negócio. E clareza e simplicidade facilita o processo, gera mais duplicação. E eu sei que tem muita coisa ainda que vai estar em dúvida, porque é normal quando muda muita coisa, mas é trotando a charrete que as abóboras se ajeitam. Não se apega aí muito na complexidade, que senão daqui a pouco você trava. É movimentar, aproveita. Hoje já é dia 2. Já foi quase 10% do mês, né? Porque tem 30 dias, amanhã dá 10% do mês, tá, gente? E amanhã é um sextou. Aí perdeu sexta e sábado, sábado, domingo, e dia 5. Ó, começou dia 6. Ih, quase 20% do mês. Aí você fala, cara, 20% da meta já foi? Não foi? Ah, meu Deus. E quando você vê, hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Todos os nossos sonhos serão, né? Tá lá na TV tocando e você fala, meu Deus, o ano acabou, não fiz nada, que loucura. Minha provocação, faz boas perguntas para vocês desse último trimestre, cara. Fecha o ano arrebentando, cara. Fecha o ano com progresso, fecha o ano com, sabe, cresci, avancei. As pessoas enxergarem isso em você, o teu time, para quem é pró, que enxergar isso em você. Minha provocação é, se pergunte. Quando você se perguntar, eu tenho certeza que você aprende a perguntar para os outros. Você perde a vergonha de perguntar para os outros. Eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar as coisas para os outros, porque eu me pergunto tudo. Quando eu tô errado, eu me reconheço na hora. Cara, errei, caguei. Perdão, errei aqui. Vamos por aqui. Quando eu erro com meu filho, qualquer coisa, não tem vergonha nenhuma de falar, filho, ó, errei. Cara, reconhece rápido. Errei. Mas sou eu que mando. Errei, mas sou eu que mando. Vamos fazer assim, entendeu? Uma coisa é reconhecer, outra coisa é autoridade. O ponto-chave é, sabe, seja mais flexível com você mesmo nesse ponto, mas se faça boas perguntas para saber onde, que terreno você está pisando. Não vai com a maré, sabe? Não vai igual um plâncton ali navegando no mar e conforme vai a maré, você vai estacionar em alguma rocha. Sabe? Constrói essa tua estrutura. Pega agora o Hive Tour que vai acontecer, gente, usa, promove, esteja, se conecta, esteja nos eventos, esteja no Conexão, promove as coisas decentemente, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão colher ótimos resultados, tá? Minha provocação é essa, ótimas perguntas para vocês. André e Miriam, deixo com vocês a turma, deixa eu parar de gravar aqui.